Bom dia, caros alunos. Estamos hoje começando a nossa primeira aula, né, de recuperação do segundo trimestre. Essa recuperação do segundo trimestre está voltada basicamente para aquelas questões iniciais de dinâmica, princípios básicos da dinâmica, que são os princípios básicos, são as leis de Newton. Né? Nós vamos apresentar aqui as 3 leis de Newton, falar da diferença de peso e massa, fazermos alguns exercícios. Né? De antemão, já aviso a vocês que a prova de vocês, ela está, nessa parte especificamente, ela está bastante conceitual. Né? Então, esses conceitos, essas questões, primeira lei, o que é a primeira lei, segunda lei, isso tudo tem que estar muito claro na sua cabeça. Essa parte está bem conceitual, ok? Então, cuidado. Né? Eu aconselho a vocês também peguem não só esse material, né? Esse material é uma revisão, mas peguem todo o material, todos os exercícios que foram feitos em sala de aula durante a explanação do conteúdo, tanto por mim quanto pelos outros professores, pelo Luciano, pelo Jorge, pelo Harrison, tá? E refaçam aqueles exercícios. Ok? Isso aqui é só uma orientação rápida. Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Essas questões iniciais, né? O que é necessário para colocar ou cessar o movimento do corpo, ou para um corpo se manter em movimento é necessária a ação de uma força. Isso aqui vai fazer uma separação entre o pensamento de Galileu, né? Galileu começou a questionar isso, que era contrapondo o pensamento de Aristóteles. E daí, Newton depois enuncia o que a gente chama de primeira lei de Newton. Né? Esse desenho vai ajudar muita gente. Esse texto da primeira lei, extraído do livro do Newton, né? O Newton, quando escreveu os princípios fundamentais, o princípio, né? Que é o princípio do movimento dos corpos, quando ele escreve essa obra, ele escreve essa obra em latim. Na época, o latim era a língua oficial, né? Vamos dizer assim, a língua mais comum no mundo científico. E Newton escreveu essa obra em latim. E esse texto foi traduzido diretamente de uma versão dessa obra do Newton em latim. Depois, obviamente, esse texto também passou para inglês e para outras línguas. Okay? Então, o que ele diz aqui? Ó? Todo o corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado, obrigado a mudar esse estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Isso na prática quer dizer o seguinte: olha, se ninguém mexer com você, você que está parado vai continuar parado. Né? O que acontece? Quando é que você vai entrar em movimento? Quando é que você vai se movimentar? Quando atuar sobre você um agente, alguém que faça em você uma força. E com a ação dessa força, você iniciaria o seu estado de movimento, né? Você começaria a andar. Detalhe importante, o corpo, presta atenção aqui no skate, né? No menininho no skate. Olha só, ele falou do repouso, mas ele também falou do movimento uniforme em linha reta. Isso aqui é o que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Então, você tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que você sofra a ação de uma força. Perceba que nas duas situações eu tenho o vetor velocidade constante. Numa situação que é o estado de repouso, no estado de repouso, eu tenho o vetor velocidade constante igual a zero. No estado de movimento retilíneo uniforme, eu tenho o vetor velocidade constante e diferente de zero. Mas nos dois casos,
eu tenho meu vetor velocidade constante. Olha para o nosso rapaz aqui, o nosso skatista. Eu admiro realmente quem tem a capacidade de andar de skate. Skate, patins ou qualquer outra coisa do gênero. Eu não tenho e não quero ter também. Mas olha só, ele e o skate estão em movimento. A pedra para o skate. Então a pedra bate no skate, aplica sobre o skate uma força, há uma força trocada aqui entre o skate e a pedra, fazendo que o skate pare. Ora, o skate parou. E o garoto? Ele continuou seu estado de movimento. É claro que aqui é uma charge, é uma brincadeira, né? Ele não vai ficar voando. O peso vai puxar ele para baixo, então ele vai cair. Mas nessa ideia aqui o skate foi parado, mas o skatista não foi parado. Então, pelo princípio da inércia, que é esse princípio que nós estamos discutindo aqui, todo o corpo tende a manter o seu estado, de movimento, de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Então, esse estado vai ser mantido, beleza? No caso, a velocidade foi mantida constante. A segunda lei de Newton, trata da situação em que essa força não é mais nula. Eu vou ter uma força atuando no corpo, né? Olha lá, a mudança de movimento é proporcional. Essa aqui é a segunda lei de Newton, né? Ela diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual ela foi imprimida. Isso aqui está de acordo com o que o Newton escreveu, né? Por isso tem essa maneira mais formal. Na prática, o que ele está dizendo para você? Olha, agora eu tenho um agente que vai alterar o seu estado de movimento. Esse agente que altera o seu estado de movimento é a aceleração. E essa aceleração é produzida pela força resultante. E o que é uma força resultante? Suponha que eu tenha aqui uma brincadeira, um objeto sendo puxado por 3 pessoas, ok? 3 forças aqui. Ora, a força resultante seria a soma vetorial dessas 3 forças. E se essa soma vetorial for diferente de 0, era ir lá produzir uma aceleração. E essa aceleração vai produzir uma variação de velocidade. Então, na ordem de causa e efeito, a força resultante gera a aceleração, que gera a variação de velocidade. Ok? Perceba que eu tirei aqui os símbolos de vetores, porque eu estou analisando aqui somente os valores, né? Ok? Então, a força resultante, se quiser ser preciso, vamos lá. A força resultante vai gerar uma aceleração, que vai gerar uma variação na velocidade do móvel. Ok? E essa é a nossa segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Observe aqui uma coisa importante, força é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial. Olha o que o Newton disse. Produzida na mesma linha reta na qual é imprimida a força. A força resultante tem sempre a mesma direção da aceleração. Força resultante e aceleração, esses 2 vetores sempre terão a mesma direção e sentido. Então, se a força resultante está para a direita, a aceleração vai estar para a direita. Os módulos, os valores da força resultante e da aceleração vão ser diferentes em função do valor da massa. Um pode ser maior do que o outro, dependendo unicamente do valor da massa.
A terceira lei de Newton é talvez a que mais gera problema na interpretação. Por quê? Porque a gente não presta muita atenção no que o Newton disse, por incrível que pareça. Né? Nós não prestamos atenção no que o Newton falou, a gente presta atenção em outras coisas, não no que o tio Newton, né, lá no enunciado do que o Newton havia dito. O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação há sempre uma oposta reação igual. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Traduzindo para português, vamos pensar, depois eu falo da força-peso aqui, vamos pensar numa colisão. Né? Ó, a bolinha A bate na bolinha B. Então está aqui a bolinha A, a bolinha B. A bolinha A aplica uma força sobre uma bolinha B. Mas se o A colidiu com o B, é porque o B colidiu com o A. Toda ação há sempre uma oposta reação. Toda ação há sempre uma oposta reação, cujos módulos são iguais. Observe, essa frase é verdadeira, essa frase é falsa. Aqui eu tenho uma frase verdadeira, aqui uma frase falsa. E qual é a diferença entre as duas frases? Ah, aqui tem setinha, aqui não tem. Aqui eu estou falando para você. O módulo da força A é igual ao módulo da força B. O tio Newton havia dito isso, né? Ó, uma reação de valor igual. Porém, o sentido da força A, o vetor FBA, não é igual ao vetor FAB. Um está para a esquerda, o outro está para a direita. Essa frase aqui é verdadeira. O vetor FAB é oposto ao vetor FBA. Inclusive, essa frase é a frase mais completa das três. Aqui eu estou dizendo que os dois vetores têm o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, diferenciando apenas no sentido. Essa frase, além de ser verdadeira, é a frase mais completa. A mesma coisa acontece aqui, ó, no nosso esquema. Você tem aqui a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua, né? Vamos pegar aqui, ó. A Terra atrai a Lua, né? Por consequência, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Forças de ação e reação. Mesmo valor, mesma direção, porém sentidos opostos. Okay? Onde é que gera confusão a terceira lei de Newton? Que as forças de ação e reação tendo o mesmo valor, as pessoas pensam que elas vão gerar as mesmas consequências. E isso não é verdade. Qual é a consequência da ação de uma força? Né? Aqui está até na última observação. Não garantem que os corpos irão sofrer iguais consequências. A consequência da ação de uma força é esse corpo ter uma deformação ou esse corpo ter uma aceleração. Então vamos analisar o caso aqui dessa colisão. Olha só, nessa colisão eu tenho aqui a ação e reação. Vou mudar só, ver se eu consigo mudar a cor da caneta aqui, porque está tudo muito vermelho. Deixa eu pegar uma cor aqui que acho que o preto vai dar certo. Ó, o bloco fez uma força sobre o carro e o carro fez uma força sobre o bloco. Ação e reação. Então eu vou chamar aqui de F1 e vou chamar aqui de F1'. Essas duas forças são opostas. Né? Pegar aquela última notação que a gente colocou, mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Mas se você observar, a deformação que o carro sofreu é bem superior à deformação que esse bloco,
que está aqui exatamente para poder colidir com o carro, sofreu. E o Newton garantiu, forças de ação e reação têm o mesmo módulo, mas não geram as mesmas consequências. E no caso aqui da consequência foi a deformação. Né? A deformação do bloco foi menor que a deformação do bloco foi menor que a deformação do carro. Tudo bem? Então, forças de ação e reação geram o mesmo valor, mas não geram as mesmas consequências. Outra força importante para a gente, já começamos a falar dela, a força gravitacional, né? Ela existe entre a Terra, entre você e a Terra, entre você e a Lua, entre quaisquer dois corpos que tenham massa. Então, a massa da Terra interage com a massa do corpo, produzindo a força gravitacional ou a força-peso. Aqui eu representei só a interação entre o corpo e a Terra, mas também existe a atração gravitacional entre este corpo e esse corpo, porque esse corpo tem massa e este corpo tem massa. Aqui também existe atração gravitacional entre esses dois corpos, porque eles têm massa. Eu só não representei, ok? Então, o peso é uma força obtida devido à interação entre massas. E como é que calcula a força-peso? É você calcular a massa vezes a gravidade. Deixa eu botar esses slides aqui. Ó. É a massa vezes a gravidade. Então, a força que a Terra exerce sobre você, é a massa, ela é calculada como sendo, ela atua sobre a sua massa, desculpa, eu me perdi um pouco no português aqui. A força que a Terra exerce sobre esse corpo, ela é produzida sobre a massa do corpo e sobre a gravidade. A gravidade de quem? A gravidade que a Terra gera. A reação que você produz vai produzir na massa da Terra uma força e proporcional à gravidade do seu corpo. Ora, se o peso que você produz, que a Terra produz em você, é o mesmo peso que você produz na Terra, a sua massa é pequena, o que significa que a gravidade da Terra é grande. Agora vamos pensar na reação. Na reação diz que você está produzindo uma força na massa da Terra que é grande, portanto você vai estar gerando uma gravidade pequena. Se você sair da Terra e ir para a Lua, o que vai mudar? Vai mudar que a gravidade da Lua é outra. Então a sua massa vai sofrer a ação da gravidade da Lua e, obviamente, a Lua vai sofrer a ação da sua gravidade. Então, peso é força. Quem é que mede peso? Quem mede peso é um instrumento... Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui agora. É um instrumento chamado dinamômetro. Se eu quero medir massa, eu uso um instrumento chamado balança. Cuidado para não confundir os dois, ok? Dinamômetro com balança, tá? Dinamômetro mede peso, balança mede massa. A massa é sempre a mesma. A última força que a gente vai falar por enquanto é a força normal, a última, não, penúltima. Força normal, uma força feita por uma superfície de apoio, né? Então esse bloco aqui está sob a ação do peso e da normal. Opa, foi mais rápido do que eu queria. Esse corpo está sob a ação do peso e normal. Perceba que essas duas forças atuam sobre o corpo. Ele está parado, então essas duas forças têm o mesmo valor. Onde é que está a reação da normal? Muita gente pensa que é o peso, né? Mas não é. A reação da normal está aqui, ó. A mesa empurra o corpo para cima, o corpo empurra a mesa para baixo. A última força que nós vamos falar é a força elástica. Agora sim, essa é a última, né? O que acontece com a força elástica? Se você deforma a mola para a direita, a força elástica vai puxar a mola para a esquerda. E essa força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação. Aqui eu estou falando referidamente ao módulo da força elástica. Vamos ver nos exercícios como é que essa coisa fica. Determine o módulo da aceleração de um bloco de massa 2 kg deslizando sobre um plano horizontal sem atrito. Então, no primeiro problema, nós observamos que esse corpo está sob a ação de uma única força.
E essa única força já é a minha força resultante. Então, se eu quero a aceleração, é a força resultante dividido pela massa, eu vou gerar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. No segundo problema, eu tenho para o corpo sob ação de duas forças, eu tenho que somar vetorialmente essas duas forças, 4 somado vetorialmente com 10 vai dar 6, e essa soma vai gerar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, bem tranquilo. Essa questão é muito legal. Um astronauta utilizando um dinamômetro, olha lá o termo, dinamômetro, então ele está medindo o peso. Opa, vou ter aqui. Ele está medindo o peso. O peso desse corpo, de um corpo na Lua, na Terra é 4,9. Na Lua é 0,8. Considerando a aceleração da gravidade na Terra, determine a massa do corpo e a gravidade da Lua. Ora, por que os pesos foram diferentes? Porque a atração gravitacional entre o corpo e a Terra é maior que a atração gravitacional entre o corpo e a Lua, porque a massa da Terra é maior. Mas a massa do corpo é a mesma. Olha lá. Na Terra, essa massa teve uma força de 4,9, com uma aceleração de 9,8, então eu concluo que essa massa é 0,5. Agora eu vou pegar essa massa de 0,5 e levar para a Lua. E na Lua, o peso dele não é mais 4,9, é 0,8. A massa é a mesma, mas eu concluo então que a gravidade da Lua é menor que a gravidade da Terra. O último exercício de hoje, esse exercício de polias. Gente, esse aqui é muito fácil, mas não sei por que os alunos se perdem nele. Olha só. Determine a intensidade da força que o homem deve exercer no fio para manter o equilíbrio estático. O que ele está falando aqui de equilíbrio estático? Eu falo, olha, eu quero que esse corpinho fique parado. E o seu peso vale 120 newtons. Então, vamos analisar primeiro o corpo, né? Vamos analisar primeiro o corpo. No corpo você tem o peso, 120. Aqui, ó, eu tenho o peso, bora lá, eu tenho um peso para baixo e uma tração para cima. Ele não quis manter o ponteiro, por quê? Vamos ver se agora ele vai manter. Eu tenho peso para baixo, não quer manter, ó, alguma pane no sistema. Eu tenho peso para baixo e uma tração para cima. O corpo está em equilíbrio, então se o peso vale 120, a tração vale 120, tá ok? Acho que aqui do lado de cá vai manter. Ah, não, ele não quer manter a figura, não sei porquê. Bom, essa mesma tração que o fio faz no bloco para cima, na polia, esse fio vai puxar a polia para baixo. Então, essa tração aqui, ó, ela é de 120 newtons. Essa mesma tração agora vai ser de 120 newtons. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Eu acho que agora fica mais fácil. Essa tração aqui, ela vale 120 newtons. Eu estou nesta polia. Eu tenho aqui duas forças para cima. Se esse corpo está em equilíbrio, a polia também está em equilíbrio. Então, se aqui eu tenho 120, aqui eu vou ter duas forças de 60. 60 mais 60 somados vão dar 120. Então, nesse fio aqui, eu tenho duas trações de 60. Ora, é essa situação que eu estou descrevendo aqui. Essa polia agora, esse fio puxa essa polia para baixo com 60, eu vou ter duas trações para cima de 30. Esse fio puxa essa polia para baixo com 30, eu vou ter aqui duas trações para cima com 15. E aí você vai ter então que a força que o homem exerce na polia, no fio é uma força de 15 newtons. Ele, com uma força de 15 newtons, está segurando um corpo de peso 120 newtons. Ok? Bom, com isso nós encerramos então a nossa primeira aula sobre princípios da dinâmica. Um abraço e até a nossa próxima aula, que vamos falar sobre a força de atrito.